Estamos de volta aqui. Pessoal, vou explicar para vocês. O Instagram, ele, à medida que a gente vai fazendo live, ele vai dando um tempo maior. Como eu passei muito tempo sem fazer live, muito tempo mesmo, ele tá derrubando a live com 1 hora. Como já estava próximo de 1 hora, ele derrubou a live, mas eu queria aqui voltar e convidar todo mundo de volta para a gente poder encerrar essa noite, né? E trazer de volta aqui o professor Nini, a Beth, aqui todo mundo, para que a gente possa tentar aí, mais em algumas palavras, finalizar a nossa live de hoje, tá certo? Vou chamar aqui a Beth para retornar aqui. Beth. Ai, meu pai do céu. Vou chamar o Nini de volta. Ok. Voltou. E já convidei o Nini também de volta aqui, para que a gente possa... Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. O presente que a gente ganhou é um mega de um trabalho do compêndio da história artística do Álvaro Apocalipse, que Nini estava falando. Isso aqui é um material, e além do Giramundo, né, enquanto grupo de teatro de bonecos, tem a obra desse grande pensador, desse grande homem. Artista visual. Artista também, completo, assim. Enfim, pode continuar. Por isso, enquanto o Nini não voltava, queria ilustrar. Bem, eu estava explicando aqui que caiu a instrução, eu salvei aqui a primeira parte e já fiquei feliz, porque quando a gente fecha aqui, a gente tem uma noção de quantas pessoas estavam nos ouvindo aqui. Tinham 44 pessoas na nossa live. Ouvindo gente, abração para todos. Participando. E o Nino estava falando das pessoas que vieram e marcaram histórias na BTB e que já partiram, né? E Nino falou de Fernando Augusto, falou de tantos que estão aí. A Clarice até disse, estou aqui, hein? Não, peraí, mas assim, pelo que eu entendi, a pergunta é sobre os que marcaram e que se foram. Clarice, olha, te queremos com mais 80 anos, 90. Muito mais. Mas ela colocou aqui que está ali. Eu queria dedicar essa live a ela, a live de hoje a ela, né, a Clarice, porque a gente tem um carinho enorme, porque essa história só aconteceu porque ela estava lá no começo. Essa história, esses 50 anos, faz parte da vida de todo mundo, mas dela muito mais. O amor e a dedicação que esses bonequeiros tiveram de criar a BTB e de se dedicarem à BTB, para que ela hoje chegasse aos seus 50 anos e a gente tivesse que bater nesse papo. Não, eu acho que sim, tens toda a razão. Eu acho que tem um aspecto que a gente não pode esquecer, é que essa associação ela foi criada dentro da casa da Clarice. Clarice abriu as portas. Então, aquela imagem, né, da fundação, isso está dentro da casa dela. Isso é emblemático, sabe? Isso é emblemático. Então, acho que essa imagem só, acho que ela dá um pouco da dimensão do que foi, né, o carinho, o cuidado e a dedicação da Clarice em relação à BTB. E junto com ela, claro, vieram os outros, né? Eu gosto sempre de lembrar, né? Clarice sempre lembra a Eugênie, o esposo dela. E, ao mesmo tempo, né, lembra da Virginia Vale, né, que fez as revistas e tal, né, que eu acho que também é uma personalidade que a gente esquece muitas vezes, né? Mas assim, então eu acho que... Mas eu não mencionei Clarice, porque pelo que eu entendi, a tua pergunta era sobre quem já havia falecido. Está correto. Né? Eu não vou mencionar Clarice, Deus me livre. Tá muita gente. Aí, não, né? mas eu coloquei aqui que ela colocou que está aqui, porque eu acho a importância que a Clarice tem. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E a gente precisa saudar sempre Clarice. Eu acho que nessa relação também das pessoas importantes que se foram, né, e que marcaram a nossa história, eu preciso mencionar pelo menos 2 bonequeiros populares, que foi Mestre Solon, né, e Mestre Boca Rica, pelo menos esses 2. Tem uma passagem do Mestre Solon que eu preciso contar para vocês, que se deu num festival de Curitiba,
E aí o festival abriu dentro do Teatro Bahia. E Roberto Requião era o governador. E ele foi lá abrir o festival. E fez uma fala super rápida e tal, desejou boas-vindas e abriu a palavra. Abriu assim, disse, olha, eu gostaria também que os bonequeiros se manifestassem. E o mestre Solon não teve dúvida, ele subiu e ele disse uma coisa que me marcou muito profundamente, que demonstra a autoestima dele, né? Assim, o orgulho que ele tinha da profissão. Porque ele começou dizendo, né, que ele estava vindo a Curitiba, que ele não pôde trazer os músicos, porque trabalhar assim com os músicos ali ao vivo é bom, mas também é uma tranqueira, porque aquilo dá um trabalhão. Isso dá uma trabalheira, ter sempre 3 músicos juntos e tal. E ela disse, eu resolvi vir para cá com uma vitrola, um toca-discos, sabe? E eu quero dizer para vocês que eu estou virado num artigo. Ele usou essa expressão. Eu estou virado num artigo. Eu nunca esqueci isso, porque eu achei essa expressão tão bonita, porque um artigo, né? O que é um artigo? Um artigo, na visão dele, só pode ser uma coisa muito boa, né? Uma coisa, não é um artigo teórico, não é um artigo para a revista, não é um artigo, né? É aquilo que existe de mais importante. Eu estou virado num artigo. Ele usou essa expressão, Andreison e Beth, e eu confesso a vocês todos que estão nos vendo, eu achei uma maravilha. Bom, claro, o Rubinho está lembrando aqui, claro, não podemos esquecer de Magda Modesto. Eu digo, essa pergunta, isso só valeria uma live, sabe? Porque nomear todas as pessoas, né, é muito complicado. A gente não lembra de tudo aqui agora, na hora, assim, né? Eu quis ir num decrescendo, assim, né? Claro que Magda foi antes dos 2 mestres, né? Mas, nossa, e eu diria o seguinte, quer ver, Andreison? O que eu acho importante é a gente ter claro que essa associação, ela também se fez com o esforço e a colaboração de muitos que a gente poderia chamar de não muito visíveis, sabe? Porque cada um lá no seu estado, fazendo seu trabalho artístico, colaborando aqui e acolá com a história da BTB, deu a contribuição para que a gente chegasse onde chegou. Então, né, essa coisa de nomear, né, as pessoas, eu acho que é importante, mas a gente sempre acaba cometendo injustiça por esquecimento e, às vezes, porque a gente não consegue colocar e trazer, né, um nome que, às vezes, foi numa contribuição num ano só, mas foi tão significativo, foi tão importante, que a história da BTB não seria a mesma. Ela não chega e não chegou onde chegou sem o esforço, a colaboração e a contribuição de cada um individualmente no lugar onde estava, no lugar onde vive, seja com seu espetáculo, seja atuando dentro da associação, seja apresentando espetáculo nas escolas e criando isso que eu acho que é o mais importante, né? Criando uma imagem positiva, bonita do nosso teatro. Bem, você falou ainda há pouco que lá no começo, lá no início da criação da BTB, claro, a comunicação era mais difícil de hoje. Vamos se comparando hoje, a gente consegue estar aqui, a gente está os 3, cada um na sua cidade, cada um no seu estado aqui conversando, e é bem mais fácil, as pessoas estão nos vendo aqui, elas estão acompanhando isso aqui, elas estão fazendo parte, né? Você citou Solon, citou o mestre Pedro Boca Rica, que é aqui do Ceará, o Wagner Oliveira, que é sobrinho do mestre, está aqui na live assistindo a gente também, tá o mestre Felipe de Riachuelo, Wagner está até dando boa noite aí para o mestre Felipe, estão se comunicando, né? Então, que maravilha. Eu me lembrei da história, já que você contou a história do Solon, me lembrei da história do mestre Pedro Boca Rica, porque ele era um brincante, ele dançava boi, ele brincava o boneco, e o Omar Rocha, que é pequenininho, nos conta em alguns momentos que ele gostava de fazer esses encontros lá em Ocara, lá na cidade de Ocara, onde ele nasceu, levar o pessoal para dançar boi, né, para fazer a festa lá. O amor era tão grande para fazer isso que ele chamava todo mundo de Fortaleza para ir para lá.
E no meio do caminho, o Omar disse assim, chegava pro Boca Rica e dizia, olha, a gente tá com fome, a gente vai almoçar onde? Ele disse, ó, pega a manga aí, ó. Pode subir aí, pode pegar a manga. Só o que tem que é manga. Vocês podem comer manga. Para vocês, né, Andrés, certamente, assim, comer manga é porque aquilo que tem ali. Pra gente, comer manga é um belo almoço. Ou uma bela sobremesa. Porque uma manga é muito saborosa. Não é? Mas o Omar dizia, viu, o Nilo, que ele não se preocupava com isso, ele não sentia fome. Porque o que ele queria era fazer a festa para ele. Sem dúvida. Perguntava, Boca Rica, tu não está com fome? Eles, não estou com fome não, vamos fazer, vamos dançar, vamos brincar. Né? Não, é uma maravilha. Não, e olha, e tem muita gente, eu insisto, sabe, Anderson, que se a gente quisesse nomear, né, todas as pessoas, é impossível e a gente vai cometer muita injustiça, né? Muita injustiça. Mas concordo com você. Não é uma questão de, assim, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente sabe que a gente não tem como aqui citar esses nomes, já vai cometer, vai ter esquecimento, é claro, mas 50 anos de história é marcante. É marcante, né? São, nossa, assim, pensa, por exemplo, vamos pensar naqueles fundadores da BTB que estavam lá com Cloris. Quantos se foram, né? E deram, né, uma contribuição importantíssima. Né? E mesmo os que entraram depois, tem muita gente bonita que já se foi e que deu Beatriz Pinto de Almeida para falar, né, sabe? Então é muita gente, é muita gente. O Héctor Grillo, que foi meu diretor, né, e que ele é argentino, mas trabalhou durante anos, não só no Rio de Janeiro, como aqui em Santa Catarina. Tem muita gente, sabe? O Ilo Krugli, olha só, estou esquecendo do Ilo Krugli, né? Então, tu imagina, a hora que a gente começa né, é muita gente bonita, muita gente, né? Isso é bonito, né, Nini, como tu falou, as pessoas que realmente pensaram o teatro de bonecos vivendo, os mestres, seja em qualquer lugar do Brasil, de alguma maneira estavam juntos da BTB, construindo a sua história e a história do teatro de bonecos do Brasil, né? O Luciano lembra aqui a Grace, né, a Graziela Saraiva, enfim, do Acre, Roraima até Chuí, a gente teve os grandes do teatro de bonecos junto com a BTB construindo essa história linda. Tem toda a razão. E eu acho bonito isso mesmo, né? Que é assim, ó, é uma história que é pessoal e ela é coletiva. É uma história que reafirma, né, o percurso de um artista e ela comprova e consolida essa arte, né, no cenário nacional. Então, eu acho que a gente... Nossa, nesses 50 anos, nós vamos ter que beber muito vinho para comemorar essa história toda, né? Vamos ter que beber cerveja também, não é só vinho, não se comemora só com vinho, não. Beber muita cerveja para comemorar esses 50 anos, porque tem muita história bonita. E eu tenho certeza que vocês da diretoria da BTB que estão organizando essas lives para recuperar parte dessa história, vocês, todos nós, né, nós vamos nos surpreender com coisas inusitadas, com coisas bonitas. Porque sabe o que eu acho? Eu acho que assim, a história da BTB não é uma história só de fatos e datas, sabe? Existem muitos acontecimentos peculiares, né? Existe um anedotário sobre a história da BTB, não é sobre a história da BTB, mas de coisas que aconteceram com bonequeiros e bonequeiras do Brasil, que isso, vocês não podem imaginar, isso faz parte da história também, e a gente não pode esquecer. Então, eu acho que teríamos que, numa ocasião, inclusive, fazer um encontro em que pudéssemos falar só do anedotário, só das coisas, sabe, engraçadas, né, na visão de cada um, que aconteceram nesses anos todos de história. Porque todo mundo tem história engraçada para contar. Sabe, de coisas que... Todo mundo entra e vai chamando, conta e sai, conta e sai, conta e sai. A gente fica uma hora contando casos bacanas. Coisas assim que eu acho que, né, inusitadas, tal, né, que, puxa, aconteceram coisas incríveis sempre. E a história é assim, né? O teatro tem essa coisa aqui. A história não é essa história tão linear, né?
marcada por uma data, a estreia do espetáculo e tal. Até chegar ao palco, até chegar à estreia do espetáculo, tem tanta coisa que acontece, e isso faz parte, né? Assim como, né? Até a culminância de uma diretoria da BTV que entrega, né, para uma outra gestão o que viveram, né? As discussões, os acertos, os erros, né? Os micos, né? Eu acho que a gente tem que, né? Tem que lembrar disso. O Mamulengo de Cheiroso está nos comunicando aqui através da live que hoje partiu a irmã do Fernando Augusto. Nossa! Ele está nos comunicando. Nossa, mas que notícia triste. Que notícia triste. E assim, eu acho que a família deve estar cuidando do acervo, de todo o espólio dele, né? Então, olha o cuidado que a gente tem. Bom, queria manifestar aí os sentimentos a toda a família, né? É uma notícia muito triste, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas, olha, Nini, eu queria, agora, nesse momento final aqui, falar de coisas que estão vindo, de coisas que vêm por aí, né? Vem a próxima revista Mamulengo, está sendo preparada, está começando, né? Vamos dizer, está no forno ali já para sair aí a próxima. A diretoria conseguiu enviar a bendita carteirinha para os seus associados, para que todo mundo chegasse nas suas casas, a carteirinha. Mas não chegou para todo mundo ainda não, né? Eu não recebi a minha ainda. Não chegou para todo mundo. Eu recebi a minha. Deixa eu mostrar aqui a minha. Não, eu tenho acompanhado, cada um que recebe põe lá no grupo, né? Eu acho uma lindeza isso. Tá. Então já vamos aproveitar a live. Se alguém, como o Nini, ainda não recebeu, o prazo que o Correio nos deu, porque foi carta comum, comercial, foi até fim de janeiro. Todo o Brasil deveria ter recebido essa carteirinha. Então se alguém como o Nini ainda não recebeu, eu vou botar aqui o e-mail. Escreve lá, por favor. Mas hoje é 25, ainda tem 6 dias, Beth. Bem, tem 6 dias. A carteirinha, a revista Mamulengo, a número 21. Revista Mamulengo número 21. A gente tem alguns brindezinhos que a gente conseguiu aí de doação, né? A gente está fazendo o orçamento. Eu vou dizer, agora eu faço com você. Vamos comemorar os 50 anos, vamos comemorar. A gente mandou fazer um orçamento para criar um broche com a logomarca da BTB com os 50 anos. Para mandar para cada associado um broche dos 50 anos da BTB. Em breve também vai estar chegando pelo correio, a gente vai estar despachando esses broches em comemoração desses 50 anos. Que simpático isso. Que simpático. Eu acho muito bacana. O Leonil está dizendo que ainda não recebeu dele também, não. Mas bem, à medida que for voltando, porque também teve alguns que voltaram, não foi, Beth? Não, todos já estão todos já foram. Já foram. Mas então... falando dos 50 anos, então, André, eu vou aproveitar, a gente está lançando daqui uns dias, fiquem atentos, a gente põe nas redes, põe lá no site da BTB, o edital de criação dessa logo, então, entre os bonequeiros brasileiros. A gente a gente mandou fazer o orçamento. A gente está esperando realmente a criação, né, da logo para mandar fazer. Exatamente, é isso mesmo, Beth. Isso. Obrigado. Então, vai sair um edital, não só para associados da BTB, não só para bonequeiros, para os amantes, artistas plásticos que queiram criar a logo dos 50 anos, alusiva, que abriu, então, a gente oficialmente completa os 50 anos no calendário gregoriano, né? Então, aí, enfim, em breve nas redes sociais estará esse edital, como se inscrever, e vamos lá. Segue, Andressa, com as novidades. Beleza. Não, eu queria agradecer o Nini, porque assim, agradecer imensamente ter aceito o convite, de estar aqui com a gente, de estar dividindo essa história, né, essa vivência, e dizer para você, na sua fala falou aí dos capa preta, né? Capa preta. O Nini,
tu és um capa preta pra gente. Não, não. Capa preta é Cloriz. Capa preta é Cloriz. Capa preta é gente, né, muito mais importante. Não. Mas eu queria agradecer imensamente. Tá bom, André. Olha, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui compartilhando isso, sabe? E eu gosto das lives que vocês organizam porque elas são muito soltas, são muito livres e passam fundamentalmente pela memória. Então, ainda que eu prepare alguma coisa, eu acho que eu preciso falar disso, chega na hora isso não serve para nada, a gente acaba se envolvendo, né, tão emocionalmente na conversa, né, que vai tomando outros caminhos. Eu agradeço muito e quero repetir, sabe? Eu acho que um desafio importante seria fazer uma sequência de lives com pessoas, né, que participaram das diretorias, ou mesmo que não participaram das diretorias, mas tiveram um papel importante e, na medida do possível, né, tentar transcrever isso e transformar essas lives num livro, né, numa publicação que pode estar online, seria uma maravilha. É uma trabalheira, mas eu acho que é um belo desafio. Eu agradeço mais uma vez e uma boa noite a todos vocês. Beth, bom te ver, dê um abraço no Nelson. Muito bom te ver, Andreison. Né? Fiquem bem. E todos os que estão nos assistindo, né, um grande abraço a vocês e tomara, logo, logo, a gente também possa se encontrar presencialmente, né, para brindar esses 50 anos com abraços e goles de vinho ou cerveja. Beth, beijão para ti também. A Beth, ela não é vice-presidente da BTB, não. Ela é presidente junto comigo. A Beth faz a presidência junto comigo. Eu não vejo eu acho que todos que estão ali, eu sempre disse isso para a Beth. Beth, presidente ou vice-presidente ou tesoureiro, são figuras. Nós somos as pessoas que estamos juntos, querendo trabalhar juntos para que a gente possa comemorar os 100 anos da BTB. Que a gente possa comemorar mais, que venham mais e mais, que a gente possa estar contribuindo também, fazendo a nossa parte para a história dessa BTB, que para a gente é muito honroso, a gente se sente honrado de estar aqui hoje, né? De estar aqui, de poder caminhar juntos, né? Beth fala que o eco já começou. Eita, porra, eita. Então, eu que estou ecóica. Ai, queridos, acho importante a gente falar para quem está assistindo que a BTB ela é um grupo de pessoas que fazem coisas. Tem o grupo que faz a revista Mamulengo, tem um grupo que pensa o Instagram, tem um grupo que pensa pesquisas dentro da universidade, tem um grupo que pensa boneco popular. Então, não existe uma hierarquia dentro da ABTB. Existe um conjunto de pessoas interessadas pelo teatro de bonecos, todos voluntários. Acho que é importante pontuar isso. Eu vi que tem perguntas sobre como eu me associo à BTB. No link do Instagram, aqui, a BTB, aquela baixinha lá, Centro Lima Brasil, a BTB Cube, tem o link. Mas eu sugeriria esperar um pouquinho, porque a gente está fechando com a Unima Internacional a taxa anual, para poder fazer a inscrição, a anuidade desse ano do Brasil, que a gente repassa isso para a Unima Internacional. Então, eu imagino que dentro de uns 15, 20 dias, lá no site, nas redes sociais, também já vai estar a informação de como se associar. Porque se tu se associa hoje, tu vai pagar uma taxa e daqui 15 dias vai ter que pagar outra. Então, eu sugiro esperar 15 dias, mas entra lá no site que vai ter todas as informações. Enfim, agradecer também por estar aqui, por esse aprendizado. E os meus colegas que estão aí, obrigada. Um beijo, Isolda, querida. Mestre, olha, sou mestre Felipe de Riachuelo. Mamulengo cheiroso, Augusto, meu fofo, querido, todos rubinhos. Um abraço, Augusto. É uma família. Tô com saudade, é uma família linda. Né? É isso, Andressa. Obrigada. Pois, pessoal, eu queria agradecer e dar boa noite para todos vocês. Dizer que a gente está muito feliz de estar de volta aqui e que a gente vai continuar. Na próxima semana tem mais. Obrigado, Ninho. Obrigado, Beth. Boa noite para vocês.